TCE e lesão medular. Então, hoje nós vamos abordar um dos temas mais críticos e que mais cai nas provas de trauma, que são as lesões neurológicas agudas. Então, você precisa entender quando é concussão, quando é lesão axonal, quando é hematoma, e como avaliar uma lesão medular, certo? Saber aí a diferenciar de um paciente, o que melhora, o que vai deteriorar em alguns minutos. Então, para começar, vamos aqui pensar como se fosse na emergência. Primeiro, lesão medular. Nós temos dois tipos de choque, ok? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a lesão medular, tá? Vamos lá aqui. Paciente politraumatizado vai chegar hipotenso para você e bradicárdico, com lesão cervical. Qual o tipo de choque? Então, nós temos dois choques distintos. Tem o choque neurogênico, onde o mecanismo é a interrupção do tono simpático, você tem interrupção, corta o tono simpático, e vai se apresentar clinicamente com hipotensão mais bradicardia, com pele quente devido à vasodilatação. O tratamento é o quê? Hidratação, volume e vasopressor. Tudo bem? Então, lembrando, é o único tipo de choque onde o paciente está hipotenso e bradicárdico. Bradicárdico. Tudo bem? Temos aqui o quê? O choque medular também, devido a, por exemplo, a uma concussão medular. O mecanismo seria uma pancada direta na medula. Você vai ter uma interrupção transitória da função medular. Então, a clínica vai ser arreflexia, flacidez, perda motora e sensitiva abaixo da lesão. Tudo bem? O tratamento vai ser suporte, neurocirurgia, se for necessário, para descomprimir aí algum que esteja comprimido, uma fratura, certo? E o monitoramento neurológico, ou seja, suporte. Tá bem? Então, lembrar que não é choque hemodinâmico aqui não, certo? Mas aí você tem um colapso funcional de toda a medula. Tudo bem? Para isso, o que cai em prova também, né? Além dessas abordagens iniciais do choque? É a escala de Common de Glasgow, certo? P, ou seja, com a pupila. Então, vamos fazer juntos aqui a pontuação de um paciente com TCE. Então, ele abre os olhos ao chamado, responde com sons incompreensíveis e tem extensão à dor. As pupilas, você tem uma não reagente. E qual é o Glasgow? Vamos pensar aqui, ocular, ele abre os olhos ao chamado, 3, né? Ele responde com sons incompreensíveis, 2, né? Verbal. Motora, extensão à dor, 2, tá bom? E a pupila não reage, 1, tá certo? Então, seria aí a resposta pupilar 1. Então, você tem um total aí de 7, que é um TCA grave, tá certo? Lembrando que um Glasgow aí, P menor ou igual que 8, você tem que entubar esse paciente e TCA urgente, certo? Lesões cerebrais difusas, o que é importante aí para seu paciente, tá certo? Só que um pouquinho aí da resposta popular. Então, lesões cerebrais difusas, o que a gente vai fazer? Então, concussão. Concussão é o paciente bateu a cabeça no volante, por exemplo, perdeu a consciência por alguns segundos, mas já está conversando, desorientado. Qual o diagnóstico provável? A concussão é devido a uma desaceleração súbita frontolateral, certo? Frontal ou lateral, certo? Você leva uma perda de consciência menor que 6 horas. Então, o paciente tem amnésia, pode ter algum grau de confusão e também convulsões transitórias. Então, isso é uma concussão, certo? O que seria lesão axonal difusa, o LAD? Então, o motociclista, por exemplo, sem capacete, ele tem uma batida aí com desaceleração e rotação cervical, chega em coma profundo com TC sem alterações. Qual a hipótese? Então, uma TC sem alterações. Então, você tem, por exemplo, aí um cisalhamento axonal, por exemplo, por rotação. A clínica é quando o paciente está em coma por mais de 6 horas. E a TC pode estar completamente normal. A conduta, infelizmente, é apenas suporte neurológico intensivo. Tá certo? Então, aí, a lesão axonal difusa, quadro muito grave. Temos também as lesões cerebrais focais, tá certo? Quais seriam aí as lesões cerebrais focais? Nós temos dois tipos principais, vamos lá. O hematoma subdural, que o sangramento está entre a dura mata e a aracnoide, e é devido à ruptura de veias ponte, tá bom? Geralmente são pacientes idosos ou alcoólatras, tá certo? Tem uma clínica ali podendo estar insidiosa e progressiva.
A imagem vai ser imagem crescente, um côncavo, né? O sangue vai se apresentar em formato côncavo, como se fosse uma lua crescente na tomografia. A indicação é o quê? Se tem desvio de linha média maior que 5 milímetros, tem que drenar, certo? Hematoma epidural, que é o extradural. Então, o paciente, geralmente um paciente jovem, com trauma lateral no crânio, ele ficou desacordado, por exemplo, acordou lúcido, e agora entrou em coma novamente, ou seja, teve um intervalo lúcido. Se isso acontecer na sua prova, tem que lembrar também disso. Pode ser um hematoma epidural. Você tem a ruptura da artéria meningia média, um trauma aí no osso temporal, gerando um intervalo lúcido clássico, e você tem a imagem na tomografia que se é biconvexa, com lente de aumento, isso é como se fosse uma lente de aumento na tomografia. Lembrando, se tem desvio maior que 5 milímetros, cirurgia de urgência aí para resolver. Tá bem? Então, esses são os pontos principais aí para a gente lembrar essas lesões axonais e TCE para a prova. Então, vamos lembrar aqui, fazer um resumo rápido aí, quais são esses pontos mais importantes aí para a questãozinha. Vamos lá. Localização. Vamos pensar na localização. Se é subdural, é entre a dura e a aracnoide, certo? O do epidural é entre o osso e a dura mata, é extradural. Qual vaso acometido? Na subdural, no hematoma subdural, são as veias ponte. E qual vaso acometido na epidural? A artéria meningia média. Clínica do subdural, progressiva, insidiosa. Do extradural, pode ter o intervalo lúcido. Tá? População típica, né? Subdural, idoso, alcoólatra. Tá? Já o extradural, um jovem que tem um trauma lateral. TC, hiperdenso em crescente, no caso do subdural, né? É uma lua crescente, e o hiperdenso biconvexo na epidural. A cirurgia, lisinho de linha média, maior que 5 milímetros, tem que operar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos revisar aqui as lesões neurológicas do trauma e treinar um pouco aqui, tá bom? Vamos lá, lembre-se que bradicardia mais hipotenso, o choque é neurogênico. Pupilas fixas, você soma ponto ali no Glasgow, para lembrar disso, tá bom? 0, 1 ou 2 pontos, tá certo? Glasgow menor ou igual que 8, tem que entubar. Lembrar do intervalo lúcido aí, você tem que lembrar do intervalo lúcido no hematoma extradural. Beleza? Tudo bem, pessoal? Joia? Vamos lá aqui, só para tirar o desencargo da consciência, o que é importante lá. Glasgow, por exemplo, Glasgow 3, pupila fixa, intubação e tomografia. Intervalo lúcido, após um trauma temporal. Qual a hipótese? Hematoma epidural. TC normal, mas com paciente em coma, após desaceleração. Diagnóstico. Qual? Lesão acional difusa. Certo. Bradicardia mais hipotensão após lesão cervical. Qual choque? Neurogênico. Quando operar o hematoma, desvio de linha média maior ou igual que 5 milímetros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui de dicas para a sua prova e até a próxima. Valeu!